Sejam muito bem-vindos a mais um Physiwork Podcast. Hoje estamos estreando o nosso novo cenário, a nossa nova casa, que nós vamos receber as referências da educação física, da fisioterapia, da nutrição, da saúde e do movimento humano. Hoje nós temos a satisfação e a honra de receber aqui o nosso mestre Eduardo Kahn, ele que é uma das referências do powerlifting nacional e internacional, e vai bater um papo super descontraído com a gente e também trazer muita informação de qualidade. Kahn, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E para começar, da onde veio o powerlifting na tua vida? Muito boa tarde, bom dia ou boa noite para quem vai assistir, dependendo do horário, né? Mas sempre uma satisfação poder estar aí com a Virna Visor, a gente já tem um trabalho em conjunto já, né? Tinha uma série Visor, se expandiu a ela, fico muito feliz e muito grato de estar num local com tanta responsabilidade técnica, acadêmica e também, de certa forma, descontraído, né? Na hora de passar uma mensagem para o público, né? Nosso grande público da área da saúde, nossa experiência na área da saúde, né? E nossa área de treinamento esportivo. O powerlifting surgiu para mim em meados de 2010. Eu estou com 44 anos agora, não faz bastante tempo, 25 anos atrás. Mas eu não trazia o powerlifting para minha vida como algo rotineiro. Eu apenas incluía os 3 movimentos: agachamento, supino e levantamento terra. Inclusive essa é a ordem de competição, né? Inclusive essa é a ordem da competição. Mas botava um agachamento em treino de coxa, botava um supino em treino de peitoral, e botava um terra em treino de costas, também na deadlift de perna e posterior de coxa. Fazia os 3 movimentos, mas não especificamente para competir. Aí, conhecendo o Mildinho, né, como eu já conheci há bastante tempo, né, ele falou: tem condições de competir. Né? Isso, e também meu mestre, meu pai, que era considerado meu pai adotivo, Zé, ele já vinha também treinando algumas coisas parecidas comigo. A gente pegou naquela época o fundamento de treinamento de força, primeira edição do Bomba, no Zé com Kramer, e a gente pegou essa primeira edição e a gente começou a montar uns blocos periodizados, aprender a desenvolver força nesses 3 movimentos. Então, é meio difícil de fazer. A gente buscou e tentamos. E aí, dentro disso, eu comecei a ir nos ambientes mais competitivos. Eu conheci o Mundinho, né? Já conheci ele, mas eu conheci ele em meios da competição. E competi pela Academia de Inglês. Em 2011 não competi, em 2012 foi uma outra competição, em 2013, foi meio que de qualquer forma. Mas, com o passar do tempo, fui pegando um apreço, fui começando a me dedicar mais aos 3 movimentos, mesmo eles inseridos no meso e macrociclo para o treinamento tradicional de hipertrofia dentro da academia, de musculação. Em outubro de 2015, aí eu virei uma chave, né, numa competição de peito filmar lá que é da WBDL, lá em Caxias, né, e aí eu fui no levantamento terra, e não lembro se foi no supino ou fui no levantamento terra, e dali em diante me virou uma chave, então não, agora eu quero isso para mim, eu quero isso. De outubro de 2015 para cá, eu vivo isso, eu escrevo isso, não faço outra coisa do que isso. Eu dedico 100% dos meus somente isso. A vida ela gira em torno do esporte. Inclusive meus cursos, minha dissertação de mestrado, aí, mestre oficialmente, né? Eu fiz uma mestrado em sanduíche, né? Na Universidade atualmente do Norte, de Espanha, de otimização do rendimento esportivo, e aí eu fiz também um mestrado desenvolvendo uma ferramenta de treinamento, um bloco de treinamento específico para atender vários grupos, tá? Então, feminino, grupo masculino, de várias idades. Eu tentei desmembrar a individualidade e a especificidade que a gente utiliza, em detrimento de algumas premissas aí, na minha cabeça. Deu certo, foi bacana, né? Mas envolveu um powerlifting. Então, tudo que eu fiz hoje, que eu faço hoje, envolve um esporte. Seja um livro, né? Também, pronto junto com o mestrado, praticamente, né? E aí é um livro também sobre esporte, é bem didático. Aprender treinadores que querem ter contato com o esporte, atletas que querem saber um pouco mais sobre o esporte, simpatizantes do esporte, né? Quer aprender um pouco mais, o livro ele trata e traz bem isso. E tem as ferramentas de treinamento que eu utilizei no mestrado, eu disponibilizei no livro para a poder se arriscar e treinar.
Mas precisa de orientação de um profissional. Quem sabe, sabe, não funciona, mas quem não tem muita ciência, assim, é melhor procurar alguém que tenha essa ciência para dar seguimento ali nos postos do livro. Como foi a tua última experiência em competições? Teve o campeonato mundial ano passado? 2023. Ano passado. 2023. Conta essa experiência para nós. Como é que foi chegar lá? Como é que foi a preparação? Porque além de atleta de powerlifting, ser treinador, você é empresário, nós vamos chegar lá. Como que foi essa preparação para o campeonato? Como que foi o campeonato em si? Como é que foram os resultados? O treinador é o Lúcio, né, de Curitiba. Ele compete pela federação, PPF, aí eu compito pela GPC. Agora eu voltei pro PPF. Resumo rápido sobre as federações para a galera entender. O powerlifting é um esporte muito federativo. Então a gente tem a WBDL, o PL, o PF, o PC, o PA, então são várias federações. De certa forma é bom porque abrange vários públicos, né? Então ele aumenta a gama de adesão, mas ao mesmo tempo a qualidade cai um pouquinho dependendo de como a federação ela leva a sério ou não, o quanto ela leva a sério ou não o esporte. Qual é a principal federação nacional e internacional? A principal federação do mundo, a primeira federação data de 1972, 53 anos, é a EPF. EPF é uma das antigas de todas. Ou 53, eu não lembro se é 1972 ou 1952 ou 3, mas ela tem mais de 50 anos. É a federação mais antiga, que está mais inserida e engajada dentro do esporte, mas tem outras federações que têm crescimento exponencial. A IPL não é muito forte. E a GPC é uma federação nova, deve ter 2 décadas no máximo. Já tem um muito grande de atletas em vários países. Mas ainda assim, a IPF continua sendo mais antiga. Né? Não é uma questão de ser melhor ou não. É mais tradicional, antiga. Tem a diferença de tempo da IPF para as outras federações é de décadas, mais décadas. E a gente fala, né, não adianta de ser cego, né, ou cada atleta se bairrista da federação e negar uma coisa que é inegável. Ela é a federação mais antiga e esse sentido é muito tempo à frente, gerando competições e crescendo. Claro. Não tem como comparar. A experiência não está. Exatamente. Para comparar alguém que terminou o segundo grau com alguém que terminou o doutorado. Sim. A gente não está quantificando conhecimento do quem é melhor do que quem, mas é uma questão de tempo, uma questão temporal, a experiência para ser habilidade. Perfeito. Exatamente. E aí eu competi em 2023 no último mundial, em outubro, e depois eu fui em 24, só eu tenho estadual e o Arnold Classic. Brasileiro, então o Arnold Classic, o brasileiro. Talvez tenha sido esses 3. Eu não fui para o Mundial esse ano, inclusive o Mundial da GPC é no Brasil, pela primeira vez na história, depois da seria Mundial, acontecendo agora em Nova York. Os cursos de federação não estou fazendo parte, não. Preparação para 2023 foram mais ou menos uns 18 meses. Nossa. De forma específica, mas a preparação já vem de anos. Não, com certeza. Tem uma carga horária de treinamento, uma data, tempo de treino muito grande. Então, geral. Mas especificamente no Mundial foram cerca de 18 meses. A gente vinha planejando já, porque no Mundial de 22 não teria dinheiro, né? E no de 23 já estava no poder competir. Então a gente, como é final, sempre final de outubro, os mundiais, então a gente vem com o programa já desde 22. Aí foi uma experiência incrível, assim, porque eu sempre, como o powerlifting é um esporte que está para todos, né, basta ter uma linha de lugar para fazer, às vezes é difícil da gente encarar ele de forma profissional. Porque não é que nem um jogador de futebol, tem clube, tem contrato, tem imagem, é algo mais. Como é que eu posso explicar? Ele não que não seja profissional, mas é algo mais lúdico, falando assim, nesse sentido da capitalização financeira para que você tenha como se tornar profissional e sustentar no esporte. Existe bolsa aberta para powerlifters, né? Alguns atletas conseguem, né? Entram nessa parte do regimento interno de leis do Ministério do Esporte, mas é difícil de tu viver do esporte. Muito difícil. Os atletas vivem, mas deixa eu pegar todos, né?
a gente está tivesse com nenhum, não é quantidade mínima. Eu nunca me senti, eu sabia que eu treinava muito, eu sabia que eu dedicava muito, mas parecia que faltava alguma coisa. Eu sou muito fã da ginástica olímpica e do atletismo. Do LPO, quando tu vê esses caras treinando assim, tu vê outra coisa. Claro, tem essa questão dos clubes, às vezes estar em um clube, tem o PJ, tem investimento por trás, tem esse investimento financeiro maciço, seja ele privado ou público, existe lei do incentivo do esporte. Então são esportes olímpicos que realmente geram uma renda para muitas pessoas, por um núcleo multifacetário. Tem profissional, tem treinador, tem pedagogo, tem psicólogo, tem os agentes de serviço, tem muita gente envolvida para que o atletismo funcione, para que o ginástica olímpica funcione, enfim. No Power não existe isso. Não existe. Então, qualquer um pode treinar. E qualquer um que treina e compete diz que é atleta. E atleta não tem como. O atleta é um ser diferenciado. Atleta de alta performance, primeiro, está disposto a pagar o preço. Sabe que vai pagar o preço caro, porque esporte de alta performance não é saúde. Não adianta vir aqui meia dúzia de maracutaia, de profissional fofo da área do alto rendimento. Não precisa chegar nesse, não precisa. Quer ser atleta de alta performance, quer performar, quer vencer, quer só ser um atleta por participar, ter o prazer de estar participando de competições sem ter rendimento nenhum, beleza, a escolha é tua. Não vai precisar te abdicar de nada. Muita coisa que não vai precisar. Agora, se quer realmente estar entre os três, figurar entre os melhores, esquece, o nosso sofrimento é garantido. Mas a mente do atleta é algo tão impressionante que suplanta isso. Então, eu tenho 2 cirurgias de direito, hoje, agora, nesse momento, fiz semana passada, fiz minha ressonância magnética da coluna, entre L1 e S1, 6 corpos de vértebra, entre L1 e S1, que tem uma massagem ali, sacral, são 5 discos, 5 produtos. A perda de força na esquerda, entre L3 e L4 ali, uma dor no quadríceps, provavelmente inervação que vai irradiar o quadríceps, enfim, paga o preço. Tem uma qualidade de vida muito baixa nesse sentido, tem dificuldade de dormir, tem dificuldade de caminhar, se está um carro difícil, muitas pessoas, a grande maioria, para que isso? Isso posso julgar bastante, mas é a minha vida, eu escolhi, eu quis, eu quero, não me arrependo feliz. E farei tudo de novo. Exato. E se eu soubesse que eu pudesse me doar mais ainda, e isso me faria mais ainda, isso me desse mais ainda, eu faria. As pessoas não entendem esse lado. Então, por isso, e ser atleta no mundo, se nós pegarmos todas as modalidades esportivas, juntarmos todos os atletas de alta performance no mundo, frente a 7, 8 bilhões de pessoas, ser atleta é raro. Muito raro. Então, está difícil, vai dar 0,001% da população mundial. Atleta mesmo. A gente está falando de atleta, não de quem pratica alguma coisa e bota lá atleta. Eduardo, nós temos uma população que lê muito pouco. Sim. O hábito da leitura não faz parte da vida do brasileiro. Posso estar errado, mas acho que esses números chegam a 60% dos brasileiros não leem 2 livros por ano. Da onde veio essa ideia de colocar todo esse teu conhecimento, toda essa tua experiência em um livro, ainda mais em um momento que tudo parece digital? E-books, aulas, o presencial tem se perdido. E por que essa ideia de trazer em um livro todo esse teu conhecimento? Cara, eu não foi uma biografia, ainda penso em fazer uma biografia, mas eu achava importante porque só existiu um livro e foi muito pouco falado sobre ao longo dos anos, que foi da Marília Coutinho, sobre powerlifting. Ela mora na Resiste dos Estados Unidos hoje. Ela chegou a fazer um livro sobre powerlifting, bem básico, assim, mas muito pouco acesso, muita gente adquiriu, muito pouca gente sabe que existe esse livro, nem sabe que é Marília Coutinho. Então, eu pensei, eu vou de repente agora com essa crescente do esporte, através do Bitelo, o Bitelo aproximou o esporte mais. Sem dar spoiler, depois a gente vai chegar no Bitelo. Ele aproximou. Então, eu pensei, de repente está na hora de eu poder trazer isso de volta.
O fato de fazer o livro impresso, investir mais no livro impresso, é porque ainda assim muitas pessoas têm dificuldade financeira do acesso ao digital. Muitas pessoas não sabem fazer o cartão de crédito, uma página, que o Wi-Fi ficar na página. Muitas pessoas não sabem fazer isso. Mas muitas pessoas, mesmo as de poder aquisitivo baixo, têm no Instagram, tem no Facebook. E ali pelo direct, conversa com elas, nós te mandamos o endereço, te mandamos o link. Porém, o digital é mais barato que o impresso, mas por incrível que pareça, o impresso eu vendi quase 1.000 cópias aí, em 7 ou 8 meses. Foi em fevereiro, março, não vi isso. Sem fazer anúncio. Sem fazer anúncio. 6, 7 meses. Mas quase 1.000 cópias do livro. E sem editor. Eu que ia lá, a Amanda, que trabalha comigo na recepção, me ajuda sempre a pegar e anotar os endereços. Eu ia lá e levava, às vezes ela levava, né, os livros, e assim eu já vendendo. E eu vou falar pra ti assim, cara. Muita pouca gente tem procurado um produto digital. A maioria procura um livro físico para o digital. Eu não sei se isso é relacionado à classe de boutique, o pessoal não vai se adequar muito ao digital, ou se de repente algumas pessoas ainda preferem, né, o físico na mão. Né? Ou se o assunto é tão peculiar que preferem mais ter o acesso ao físico que o digital. Sabe que isso é engraçado, porque muitas pessoas ainda entram em contato com a Fisiowork semanalmente pedindo livros físicos. Porém, eu acho que realmente é isso, é um público mais seleto, são estudantes e profissionais que querem buscar através do livro físico. Eu sou uma pessoa que dificilmente eu vou pegar um livro digital para ler, seja um livro de saúde, um livro de qualquer outro tema, eu vou pegar um livro físico para ler. Eu me acho mais fácil, eu entendo que é mais tranquilo para essa leitura. E o que eu vejo que ainda existem muitas pessoas que querem ter esse manuseio com o livro, querem folhear, querem marcar. Isso é bom também. Se for pegar e for abrir o teu celular agora para ler alguma coisa pelo celular, daqui a pouco vem uma notificação do WhatsApp, daqui a pouco vem uma notificação do plano. Então não consegue prender 100% da atenção. O livro que larga o teu celular do lado, deixa ele no mundo e lê. Senta em algum lugar, abre ele, lê, faz uma leitura dinâmica, volta na página, marca ele, registra no próprio livro que quer ler de novo, faz o sublinha, que eu acho que é interessante para gente poder gravar ou procurar em outro lugar. E se eu tiver que ler um artigo, se eu tiver que ler um livro, se eu tiver que ler um artigo, eu vou lá, baixo, imprimo. Não leio PDF. Não leio. Perfeito. Não gosto. Cara, vamos conversar um pouco agora sobre a tua formação. Conta para nós como é que foi a tua trajetória até o mestrado. Minha trajetória foi bem difícil. E assim, ó, eu vou fazer dois. Antes de nós começar na parte séria da coisa, como tá aqui, ó, mestre, especialista, educador físico, sou proprietário do Comando Barbell Club, aqui em Porto Alegre. A gente tem aqui o nosso detetive, tô treinando o Eric para vai ser o nosso detetive, né? Enquanto isso, eu tava fazendo as buscas ali. Que história é essa que tu escreveu no Big Brother? Cara, sei que uma isso tá na internet! A Lucine Corrêa. Ela se inscreveu, né? E ela quase entrou. Não entrou por umas questões particulares aí. Eu quase entrei também. Do submundo. Eu quase entrei, só faltou me inscrever. Então, ela quase do submundo. E eu dava aula de personal pra ela, fazendo uns treinamentos funcionais, uma coisa toda, a gente foi pra praça, lá pra praça fazer alguma coisa de funcional. Na época, e ela estava no ápice das gravações dela para ela poder entrar. E aí ela perguntou se eu queria fazer uma gravação. E aí eu falei, então eu faço. E aí ela foi lá, pegou aquela gravação, botou no YouTube. No YouTube? Tá no YouTube? E tirou e ninguém sabe assim, nada. Tá lá, você faz. Olha, era antigo. Uns 20 anos. Outra história curiosa que eu achei, aí eu não soube ver se realmente aconteceu. Você já para vereador, cara? Isso sim. Não entrei porque eu não sou assim também. Eu não sou assim muito. Não teve acesso ao fundo partidário, foi tudo teu bolso. Não quis ter acesso. Eles fizeram, né? Mudaram para fazer. Mas aí eu pedi o mínimo, e aí eu não botei nas redes sociais,
atrás também. Né? E tem uma coisa bem engraçada, né, cara? Porque eu acreditei que a educação física ela poderia se autoajudar para isso. Se a gente pegar o número de votos que é necessário no vereador em Porto Alegre, por exemplo, só o que a gente tem de gente registrada, pré-registrada, suportaria isso. Sim. Então, se os próprios colegas se ajudassem, a gente poderia ter vários representantes da área de saúde, da área de esporte, como vereadores, uma galera que tem muita galera boa para fazer isso. E eu com certeza eu gosto de escrever, eu teria várias possibilidades de estar escrevendo um monte de leis ou projetos de leis que incentivasse o esporte para poder trazer a morte, não tem nada por eventos esportivos que a gente tinha há 20 anos atrás, não existe mais, acabou, nem segurança sequer para isso. Mas tem e tinha várias ideias para isso. Teria realmente algo de fato para acrescentar. Mas aí, né, infelizmente. É uma coisa mais complicada, né? Pega de medicina, direito, a galera da engenharia, essa galera, por mais que às vezes eles tenham um apelido deles, eles são corporativistas. Sim, total. Os jogos de educação física não é corporativista. A gente luta pela área. Lembra que a gente tinha conversado agora há pouco nos bastidores, né? Eu, a Tia e o Jorge. E também o Jorge. A gente estava conversando sobre o curso de powerlifting que a gente tinha colocado na Physiwork, e aí, sem querer, a gente não olhou lá os comentários. E aí, uma galera comentando assim, muita gente elogiando, e que legal, pô, tem que ter o curso, aquela coisa, né? Mas uma galera, você é esse gordo, que ele não sabe de nada, assim. E, padre, aí tu entra no perfil dos caras, acadêmico de educação física, profissional de educação física, colega da área, entrando na página para criticar e alvejar um outro colega. Os caras nunca entraram no Instagram para dizer assim, ô professor, parabéns pelo trabalho, ô professor, todo mundo a respeito do que você falou, ô colega, não. Agora para chegar, não, e com palavra de baixo calão, estucho, comentários estavam furtos, sim. E eu não tenho tempo para ficar cuidando dos outros, falar todos. Você falta o que fazer, né? E aquilo, né, cara? Se tu não gosta do cara, por que tu vai lá comentar? É um paradoxo? Eu não importo a página, por que eu vou lá mexendo com marketing? Eu gosto de. Por que eu vou te seguir? Parece que tu vê que é maldade, as pessoas não têm mais nada no coração, as pessoas não têm ciência do quanto elas podem prejudicar, inclusive outros colegas, né, a respeito disso, uma informação completamente negativa, uma crítica destrutiva, nada construtiva, né? Uma pessoa com conhecimento, ela constrói. A maioria das pessoas que estão criticando ali não fizeram nada pela área, não fizeram merda nenhuma pela área, vocês podem falar, merda ainda está controlado. Está controlado, tá. Não estão fazendo nada pela área, né, então ainda. Encheu um saco, né? Exatamente. E vamos lá, Pedro, como que caiu a educação física, como é que foi a sua trajetória? Cara, eu sou um cara muito crente na minha fé. Eu sou um cara que acredita em Deus, eu acredito que muitas coisas foram escritas para ti de uma forma, e por ocasião do destino ou não, a gente já tem um caminho predisposto. Eu tenho essa crença, acho que não tem. Então, eu sou um cara que eu acredito muito nisso. E eu acredito que a minha função, uma das minhas funções nesse mundo do ser humano é essa do chakra da física. Que criança de 7, 8 anos de idade que fizeram funções física, que se bombeiro, pelo futebol, policial, brincar. Youtuber? Hoje em dia, youtuber. Agora, que criança de 7, 8, 10 anos de idade que ser profissional de educação física. Eu tinha um professor que se chama Bruno, né? Um dos professores que tinha na Colégio do Lobo, e ele é um cara que não era aquele professor que jogava a bola pra galera ficar correndo e estava tomando chimarrão e não foi não dar bola. Ele era um cara que tinha um contexto para dar uma aula e engajava bem tudo. E eu me vendo aquilo, cara, eu sabia como eu era muito gordo. Eu pensava assim, pô, cara, de repente eu posso fazer para os outros através do esporte, que eu posso fazer também por mim. Então, no hora o pensamento eu ali, vendo 7, 8, 10 anos de idade. Tá? Depois entrando aí no segundo grau. Eu falei, não, eu acredito que através desses físicos eu posso mudar a vida das pessoas. Então, se isso aí não é uma coisa lá de cima, eu não sei o que pode ser. Passaram os anos, aí com 18, 19 entrei na faculdade, educação física, né? E foi bom, uns 10 anos quase, né? Dinheiro, né?
tiro em casa, coisa. Não sou herdeiro, você, meu pai não tem bens, Da dívida. Dívida. Então, eu levei nessa, me formei no IPA, né, baixar a educação física. Comecei na Ubra, no alto da Ubra, aí quando ela começou a dar aquela decaída lá, aqueles problemas com reitoria e tal, lá, eu saí, fui pro IPA, finalizei no IPA ali, né, bacharelado em educação física. Não fiz licenciatura porque não pretendo lá na escola, eu não me vejo no magistério. E terminei, logo em seguida já me dei uma pós-graduação em cardiologia e metabolismo na Fundação Universitária do Instituto de Cardiologia. Meu orientador do TCC da Faculdade Fernanda Estela Padilha de Souza, doutora de cardiologia, né? E aí ela, não, vai lá na Fundação Universitária, lá vai ser legal para ti, vai aprender bastante. Aí fiz, saí de lá, dei um tempinho, aí comecei a ter ideia de começar uma academia. Nossa, faz umas 2, 3 temporadas. Após muito tempo na universidade. Fiz medicina do esporte, do exercício, do ensinos. Meados de 2013, 14. 13 e 14. Que aí entre 15 e 16 eu comecei a fazer não, entre 16 e 17 eu comecei a fazer MBA em gestão. Porque como eu trabalhava para academias, né, e queria ter o meu negócio, não entendia nada de gestão, falei, vou fazer um MBA em gestão para entender um pouquinho, para ficar tão para trás, para conversar decentemente com o cliente de banco, com a administradora, não sou um burro perdido. Aí fiz um MBA em gestão na Uniriter, né? E depois que eu terminei o MBA em gestão na Uniriter, passou 1 ou 2 anos, 2 anos. Eu fiz meio curso de psicologia, né? Eu passei no ProUni lá e fiz psicologia durante 4 semestres, 4 ou 5 semestres. E aí eu tinha pedido uma bolsa para a Uniatlântica, né, através da FUNIDA, em otimização de rendimento esportivo. Mas, né, mandei toda a documentação para eles lá, e passou 1 ano, 2, e aí no meio lá, eu recebi um e-mail deles lá, sua bolsa foi aprovada, 90% de desconto. Lá, paguei em euro. É uma fortuna. Mas 90%, para, 90% colocar no bolso. Né? E aí eu fiquei olhando assim, termino a faculdade de psicologia, eu faço mestrado. Cara, percebi agudamente o mestrado não está fazendo mais. Então, década mais. Nesse momento, como eu preciso de dinheiro, eu estou ficando velho, né? Assim, muito mais fácil eu terminar o mestrado. E aí, larguei a faculdade de psicologia, né? Fiz o mestrado. Fiz o mestrado e concluí ele em fevereiro de 2025, agora terminei ele e defendi em março. 21 de março, acho que eu fiz. Legal. E aí, nesse meio tempo, na época das enchentes, eu estava escrevendo mestrado nas enchentes. Nas enchentes eu escrevi o mestrado e ao mesmo tempo também já estava começando a escrever o livro. E aí terminei os dois completamente. Então, defendi a dissertação. Logo em seguida, umas semanas depois, fiz a apresentação do livro e fiz um. Como é que chama lá? Não esqueci o nome. Está com o livro, fazer uma apresentação. Um lançamento? Um lançamento do livro. Fiz o lançamento do livro na academia lá e no mês eu estava mestre em mundo. Sensacional, né? Isso mostra o quanto tem que perseverar para conquistar as coisas, né, Edu? Sim, não é fácil. Só o tempo que eu fiz de faculdade, muita gente desistiu. Muita gente faz na faculdade, não gosta, às vezes não gosta de larga, ou está ali 5, 6, 7, 8 anos, larga. Eu queria, né? E eu sabia que eram as minhas condições. Acho que se a pessoa elas conseguirem entender o posicionamento delas no momento, facilitaria muito para elas. Uma coisa é tu te conformar com a situação, quando tu te conforma com a situação, tu admite a derrota, né? Tu te conformou com aquilo, e quando tu aceita a situação, tu consegue abrir um leque e pensar, é isso que eu tenho. E o que eu posso trabalhar? Bom, não tenho dinheiro, preciso ajudar em casa. Então vou fazer uma cadeira, semestre. Vai demorar, isso aí, vamos lá. Então quando tu aceita a situação,
aceita a situação que está, que tu se encontra, tu consegue entender isso e a gente trabalha com aquilo que tu tem. E é a partir daquilo que tem que você construir. Independente Exato. Independente do tempo que fosse levado, colocou um objetivo na cabeça, foi atrás dele, formou educação física, conseguiu, depois de 2 anos, iniciar o mestrado, terminou o mestrado, e qual é o próximo passo agora, Pedro? Eu tomei umas importações aí para doutorado. Vamos ver. O mestrado deu muito o que falar. Não, mas isso é ótimo. O mestrado deu muito o que falar e com aquela coisa de doutorado. Mas vamos ver, porque eu estou muito focado na minha empresa agora. Consegui fazer uns reajustes financeiros no comando, na academia, e isso me abriu eu gostei de estar fazendo isso, não é fácil. E feito todas essas movimentações, assim, eu, depois de bastante tempo, comecei a enxergar no fim do túnel de novo e, cara, é um gostinho que eu não tinha. 7 anos de comando, só trabalhando e pagando conta. Antes de continuarmos, eu vou fazer até esse tema não estava no script. Como empresário, eu também como empresário, somos donos de negócios na área de saúde e fitness. Nos últimos anos, nós temos uma dominância de mercado muito forte pelas grandes redes, porém vejo que cada vez mais as pessoas estão se dando conta que grandes redes vendem a estrutura, vendem aparelhos e não vendem saúde e qualidade de vida. Se a pessoa não tiver o mínimo de acompanhamento, não tiver uma instrução profissional de qualidade, ela vai acabar se machucando. Então, as grandes redes, elas estão se perdendo sozinhas. Mas nós temos, talvez, algo que possa mudar um pouco o panorama do empresário, que se chama PES. Hoje, nós temos mais alunos PES do que mensalistas dentro do CrossFit, do meu negócio de CrossFit, dentro da minha clínica, o que não nos garante uma previsibilidade, porque esse aluno ele pode hoje treinar comigo, amanhã ele pode treinar contigo, semana que vem com um outro. Como que tu enxerga essa introdução dos PES e quais ações hoje como empresário tu tem criado para fidelizar esse pessoal que vem através dos PES? Porque realmente, se a gente consegue fidelizar esse pessoal, não é ruim. Mas como fidelizar e como tu enxerga isso para a academia? Cara, um questionamento fantástico. Talvez muita gente não goste do que eu vou falar na parte quando se trata, né, de grandes redes. Eu conheço vários proprietários, né, proprietários e arrendatários das grandes redes. Então, assim, cara, as academias de rede, em uma questão ética e moral, visando a pessoa, o ser humano, que bom que tem bastante academia para a galera poder praticar exercício físico. Eu, como profissional de educação física, por mim, todos deveriam ter acesso a um local para poder praticar exercício físico. Todos. Tá? Todos deveriam ter esse acesso. Então, com relação, né, às pessoas buscarem o exercício físico, ampliou a gama de academias, ampliou a oportunidade dessas pessoas poderem, praticar uma musculação. Enfim, nesse ponto, beleza. Como empresário, prostituição total. Esses caras vieram para destruir o mercado total. Porque às vezes Deixa eu só fazer um comentário para o nosso editor ali. Essa palavra que ele acabou de falar, por último, tu vai ter que já anota o tempo do vídeo. Porque, gente, o YouTube bloqueia o vídeo quando a gente fala algumas palavras. Então a gente só vai botar um pi. Nossa, pode ser. E aí, em detrimento disso, muitas academias de bairro, eu tenho 25 anos de área. Comecei na área, 23 anos de área. Comecei na área em 2002. Dezembro de 2002, comecei na área. Então, são quase 25 anos de área. 2 décadas e meia que eu estou na área. Muito amigo meu, dono de academia,
quebrou com esses caras. Mas também o cara não centralizou, também o cara não melhorou isso aqui. Não é assim que funciona, sabe por quê? Porque tu bota uma merda numa academia daquela que tiver estudado, o cara chega lá oferecendo 3 meses a R$29, o que o cara que tem uma academia vai fazer? Nada. Aí eu tô nesses grupos de dono de academia, esses bunda rachada dono de academia, dono dessas grandes redes, falar assim, que o Gympass, Total Pass, tem que ser ciado, esses caras não são fiel porque oferecem um serviço todo relaxado. Exato. Não querem que o estagiário saiba trabalhar, mas não botam alguém para ensinar o estagiário. Tudo foi dar estagiário. Esse estagiário aí, um monte de gente acha que o estagiário de educação física é merda. Mas quem é que ensina esses caras? Quem é que ensina o estagiário de educação física? Tem um coordenador lá, com capacitação para educação continuada para os funcionários da própria academia? Não tem. Foda-se, é mão de obra barata. Eles querem botar o estagiário 800 pelo menos que se foda, os caras sabem que sabem. Aí botam um por horário e que se for aquele monte de gente tá lá. Quer, paga o personal. Aí o que os pés fizeram? Fuderam esses caras. Literalmente. Então, para colegas meus aí que são donos de academia, ou que arrendam, que detestam de pés do pés, foda-se vocês, eu ganho dinheiro a fogo de pés. Ganho dinheiro a fogo de pés. O ticket médio que eu vou aplicar é contrato a contrato. Eles acham que isso é contrato igual para todo mundo. Tipo assim, eu sou o dono do Zafari, o gerente do banco vai fazer o mesmo contrato com o Zezinho do mercado da esquina. Não, né? Exato. Vai fazer um contrato maior, eu tenho muito mais poder aquisitivo, porque eu tenho muito mais condição. Eu atendo um monte de Gympass. Aí esses caras vão acessar os horários dos Gympass. Tem academia cobrando para fazer treino para Gympass. E eles estão excluindo. Por quê? Porque ele é um cara que só vai permanecer na tua academia se tu fizer um bom serviço. Mas não se atentará aos detalhes. A maioria que entra no ramo de academia não sabe nada de administração. Além, Eduardo, profissional da saúde, qualquer área da saúde, não sabe nada de administração, não aprende nada e não é ensinado. Não é. Vai buscar aprender ou vai buscar conhecimento, ou quando tem a possibilidade de abrir o seu negócio, ou quando abre e viu que está dando errado. Exatamente. Eu fui lá e fiz um MBA em gestão. Foram 2 anos de estudo. Não sou administrador, não sou economista, nem quero me comparar com esses caras, porque eles estudam, a expertise deles é muito maior que a minha, mas eu não sou de lá. Uma coisa que essa galera se perguntou é, com a abertura do Gympass para fins de instituição municipal e federal, foi o que o Eduardo Leite fez, gerando para todas essas pessoas essa possibilidade desse benefício, o que aconteceu? Inflamou um monte de gente. E o que a galera das academias de rede não entendeu ainda? Que o cara que tem Gympass, ele é o mesmo cara que daqui a pouco mora do lado da academia ou que trabalha ali. Então ele vai ser fixo. Mas para ser fixo, tem que trabalhar com ele. Mas a probabilidade dele ser fixo do negócio é muito grande. Porque ele mora do lado da academia, ele não vai para outra. Mesmo tendo Gympass. Ele paga menos. Eu recebo mais. Se tu tem um bom trabalho no Gympass, o Gympass me enxergou. Eu não tenho o mesmo contrato que a maioria tem, porque eu sei que eu não tenho o mesmo contrato. O contrato ele contempla mais, mesmo tendo básico mais, o meu contrato contempla mais. Que muita gente aí. Se tornando, para mim, vantajoso ter o Gympass. Exato. Hoje, eu tenho, assim, os dois opostos. No CrossFit, eu tenho muito mais Gympass. Mas é o que eu falei. Hoje, a gente tem um volume muito grande de Gympass. Total Pass, eu falo dos pés. Mas é muito mais Gympass. A gente tem um volume muito grande. E hoje, a nossa principal fonte de renda são os pés. Tanto que nós criamos estratégias justamente para fidelizar essa galera. Hoje, assim como o comando que oferece mais de uma modalidade, o comando não oferece só musculação, não oferece outras aulas, a gente abriu o nosso leque, oferecendo pilates, oferecendo funcional, oferecendo outras coisas, justamente para pegar essa galera dos pés que toda a galera na volta está lá cortando. Então, hoje nós somos os únicos, então nós conseguimos concentrar muita gente. Aí coloca a minha clínica, que está do lado dos hospitais de clínicas, da Santa Casa, da URGS, de todas as instituições estaduais e federais. Se tornou um polo de Gympass e principalmente Total Pass. E realmente, é o que tu falou, cada estabelecimento, cada ticket vai ter um contrato. Não é o mesmo para todo mundo, e isso já deixaram bem claro, que é por
recompensa para eles. Demanda. Meu serviço de Gympass, cara, hoje eu chego que às vezes eu estou beirando uma média de 80, 90 check-ins por dia. Por dia. Sabe o que é isso, cara? Uma academia de bairro? Sim. Por dia. É muita coisa, cara. A gente está falando de uma situação de quase 100 pessoas. Quase 100 pessoas por dia de um mecanismo de promoção de saúde através de um aplicativo que é o GAS. Sim. E, cara, na boa, pra mim, cara, as academias de rede, quando elas vieram, elas botam onde for, e se tu vai quebrar ou não, elas não estão nem aí pra ti, agora eles nem querem chorar em grupinho. Os proprietários, os caras que arrendam, que fazem quanto aluga, quanto compra de outro franquia, os franqueados, né? Eles vêm chorar em grupo, cara, por mim, na boa, perdão, isso vai ter que cortar meu tudo. Foda-se vocês. Fodam-se vocês. Nunca pensaram em mim quando vieram ali 3 meses a 19 de novembro. Exato. Nunca pensaram em mim. É claro que a gente pense. Mas eu quero mais que quebrem. Deus me permite falar uma coisa dessa. Mas mais que quebrem, cara. Quebrem. Porque na hora de eu estar matando o cachorro abrigo, não pensaram nisso. Aí agora estão chorando as máquinas. Mas vou montar a Gympass até o talo e vou fazer. Vou fazer promoção, vou fazer campanha de Black Friday. E digo mais. Eu tenho o sistema da EF, então ele dá todas as proporções de valores que entrar, plano anual, plano isso, então eu consigo saber os percentuais de tudo. O Gympass hoje, da minha renda mensal da academia, o Gympass é cerca de 20%. Sim. Eu ainda tenho 80% de aluno que fala, sabe? E tem muito aluno meu que não faz Gympass, sabe por quê? Porque quer ir lá comando mais de uma vez por dia. Sim. Gostam tanto de estar lá que preferem não pagar os Gympass, mas poder entrar mais de uma vez lá por dia do que em qualquer lugar. Então, assim, é um 20% que para mim é muito bom, e já está chegando a 25%, mas 75%, 80% da minha renda ainda é um aluno normal. Sim. Então, o PES para mim é fantástico. Mas não é a minha maior renda, claro. Mas é um baita plus. E da forma como está acontecendo, e da forma como estão tratando os clientes de PES, cada vez vai ter mais. E cada vez o PES vai dar mais benefícios para aqueles que estão com eles. Exatamente. Então, cara, pra mim eles que se foram. Isso, e não pensar, cara, só que eu tive de amigo. Cara, assim, ó, de doer, de eu chorar junto com os caras, de eu pegar, os caras mandaram reservar, eu podia comprar aqui no balcão, porque eu tô vendendo na academia, porque veio uma ruins lá. Do resto, veio uma engenharia lá. Porque os caras pôr meu vaca, a usina aqui, os baixos, não dava, quebrou, meu. Eu comprei máquina de amigo meu, sabe? Eu não queria comprar para parecer um carniceiro. Pô, cara, que eu vou comprar. Né? Medo, né? De eu mesmo passar a própria impressão, de eu conversar com os caras, eu não quero. Eu tava comprando um negócio que quebrou, cara. Tá quebrando, eu vou parecer um carniceiro. Não, tu vai me ajudar, na realidade, eu preciso fechar isso quanto antes. Porque senão vai continuar acumulando funcionário, acumulando aluguel, acumulando, então eu prefiro fechar agora, antes eu fico devendo para todo mundo. E a gente fez um comentário alguns minutos atrás, onde disse, tu ia herdar a dívida. Hoje a gente sabe que se eu, por exemplo, ficar devendo, vai ficar só do meu filho. O governo é tão filho da puta que tu não morre do CPF, tu morre com a dívida. Não, ela passa pro teu filho. E eu não quero que meu filho não tenha uma oportunidade de ter o nome dele limpo para construir a vida dele por minha causa. Imagina quantos caras não quebraram. Teve um cara de Canoas lá, eu esqueci o nome dele, normal, que se matou, que se enforcou, deixou mulher e filho, quebrou a academia, passou putaria essa academia de rede. E aí a gente teve ainda que enfrentar uma enchente. Afetou todo mundo, inclusive eles. Mas imagina um cara que já tá mal, já tá difícil, mais ainda. Exato. Então, assim, cara, não tem emprego deles e eles perdem estar com o serviço, pode investir no que quiser. A empresa não mundo tem, ar-condicionado bombando no mundo tem. Essa que é a grande diferença. Ar-condicionado não tem. Eles vendem em embalagem. Academia bonita, aparelho novo, ambiente climatizado, luz que parece uma balada, mas eles não entregam um serviço que eu acho que é a grande diferença. Eric, câmera para mim. Pessoal, o nosso podcast ele é um oferecimento da Play 360, que é
uma plataforma de treinamento, reabilitação, tratamentos 100% online. Você acessa play360.com, baixa o aplicativo e realiza qualquer programa no conforto da sua casa, em parques, na rua ou aonde você desejar. Se você quer experimentar gratuitamente programas de mobilidade e alongamento, basta baixar, fazer o seu cadastro e acessar hoje mesmo. Além disso, nós disponibilizamos diversos programas para perder peso, emagrecimento, treinamento físico, hipopressivo, pilates, yoga, enfim, é uma gama de produtos, é uma gama de programas que você pode acessar de forma ilimitada. E se você gostou desta camiseta que eu estou vestindo, que ela é um tecido super leve, ela não amassa, dá para lavar. Você, que nem eu, que tem coleção de camisetas pretas, Made for Men, já segue lá no Instagram. Camiseta tecnológica, que é muito boa, cara. Assim, ó, sabe aquela camiseta que tu veste e fica bem no corpo? Se você quer um produto de qualidade e que não vai te dar dor de cabeça, já segue lá, Made for Men, camiseta nota 10, além de muitos outros produtos para você que quer se vestir bem. Voltando aqui com o Dudu, então, Dudu, o básico funciona desde sempre. O profissional da saúde, principalmente o profissional da sua física, o estudante, precisa entender que o básico, aqui a gente está em formato de pergunta, mas eu já vou dar a resposta. O básico funciona. Agachamento, supino e terra. O que está faltando aqui? A nossa famosa barra fixa, que são os 4 movimentos básicos. O básico funciona? Essa é a hora de trazer todo o teu conhecimento, fisiologia, anatomia, biomecânica, eu vou até não conheço. Cara, hoje em dia é muita internet, é muita informação. Tem um monte de picareta, um monte de pilantra vendendo tudo para facilitar. A população ajuda, né? Infelizmente a população ajuda porque a galera quer comprar mentira. Não sei o que, 21 aí, não vou dizer um X, 21 aí, quem caloriza 21 minutos para vida, né? Meu protocolo de hipertrofia aí do pessoal aí, Guardiola, né? Os Moraes aí da vida, né? O Alexandre Moço, né? Que monta o bloco de treino do cara e aí o cara paga R$7,90, R$9 em bloco de treino, o cara vai ficar também de. Eu vou te falar assim, eu prefiro. Muita gente vai dizer assim, por o cara tá rico, daí morrer de fome se fudendo aí. Beleza, eu prefiro morrer de fome se fuder, passar alguma coisa que eu fico, porque me mentir pros outros. Eu me formei, quando me formei em educação física, não me formei pra mentir pros outros. Eu me formei pra fazer trabalho sério. Me formei pra entregar informação de verdade. Não fiquei em 20 anos da minha vida estudando pra vir da rachada numa capelinha de 20 minutos e vir com o cachorro aí montar bloco de treino de 4 semanas, agacho com 300. Eu me fudi a vida inteira por fazer o que eu fiz, cara. O recorde mundial hoje da categoria, da Master 1, entre 105 e 110 da IPF, isso é meu. Então, se fosse pela IPF, eu era 327,5. Eu achei 335,5 de janeiro. Pensando a mesma coisa que o 105 pés. E de faixa, eu achei 355. As validades 340 mundial. Então é meu. Eu não vou chegar pro cara e falar assim, eu posso fazer agachamento. Eu tenho uns agachamentos na categoria Master 1, acima de 40 anos, eu tenho uns agachamentos mais pesados do mundo. Quem não sabe aí, procura o novo Powerlift que tá lá. O maior compilado de todas as federações, de todos os esportes, com todos os atletas do mundo. Fidedigno. Ferramenta fidedigna. Mas procura. Tá lá meu nome. E aí eu vou chegar para vocês e falar assim, ó, sistema de treino, crânio squat. Agache com 250 em 3 semanas. Não vou fazer isso. Agache, mas não sobe. Quer só descer, eu consigo. Eu faço agachar com 300 em um dia. Entendeu? Então eu não vou fazer isso. Não vou, cara, porque não é, minha vocação não é essa, entendeu? Minha vocação não é essa. E aí, eu não consigo vender. Não consigo vender por quê? Porque o valor do meu produto ele vai ser um pouco maior. Eu trago sinceridade e trago conteúdo para aquele produto. Ele quer vender um curso de tantas horas ali por cursos que seriam de 15 horas por R$129, cara, não compro. Porque tem alguém vendendo por 19, né?
Feito lá as pessoas gentis da vida, né? Gravando vídeo pra ajudar os agentes. Entendeu? Nesse estilo. Se fizer tal série, tu vai desse episódio, tá? Que tu mata um dos principais princípios do elemento de interdependência e intensidade do aluno junto com a sobrecarga, e para sofrer adaptações mecânicas, metabólicas e fisiológicas dentro do programa de força, precisa gerar estímulos que façam com que as resistências. A ação consciente é uma das principais que, tá? Tudo bem, a gente tem lá proteção isotônica dinâmica, recêntrica, concêntrica, isométrica e isocinética. Tudo bem, sabe disso. Mas a ação consciente do movimento, junto com a ação consciente do movimento, aquele ciclo de encurtamento e alongamento de origem e inserção de afastar o membro e aproximar o membro, manter isso como base de movimentos multiarticulares é fundamental para o corpo, a saúde, o corpo do movimento. Corpo do movimento, agachamento, trabalha o corpo todo, terra, trabalha o corpo todo, a fixa, trabalha o corpo todo, supino, trabalha o corpo todo. Quando eu digo corpo todo, não é, mas o agachamento vai pegar mais no inferior. Os componentes de produção de força, eles são gerais. Vai deitar no supino, mas tu deve ficar firme no chão, vai apertar um pouco das forças, vai fazer um trabalho de corpo, vai fazer um trabalho em ciclo superior no ar, mas não vai deixar de trabalhar o corpo com tudo. E a junção deles é que transforma esse trabalho num básico que é completo. Claro, e depois vem os exercícios acessórios ou exercícios congruentes para a gente poder trabalhar detalhes que precisam ser trabalhados. Bem, é a composição geral do treinamento. Mas as pessoas veem isso. Então, as pessoas querem comer isso. O problema geral não é só tem profissional fajuto que vende um monte de coisa, porque tem gente para comprar. E, infelizmente, é a grande maioria. E esses caras, espertamente, se adequaram a essa demanda, que é muito maior. O profissional sério não vai vender porcaria. Vai vender caro. Tem gente que consegue? Tem. Mas, às vezes, até o profissional sério se vende a isso. Faz um troço menos pouco, mas bom para vender. Um valor objetivo. Aí vem uma série de coisas. Não, eu sei porque tem gente que não tem poder aquisitivo para comprar. Não, mentira, cara. Não é uma questão de poder aquisitivo. Se o cara vender uma coisa bem barata, uma porcaria, não vai ter resultado igual ao jeito de comprar. Até porque se tu quer comprar um bloco de hipertrofia de 6 meses do fulano de tal, e ele diz que vai ir para o Mr. Olympia junto com o Siban, vai substituir, vai ser um novo Siban, vai virar o Ramon Gino, o Urso, em 6 meses, e tu vai comprar aquilo lá, tu não vai conseguir, sabe por quê? Tu não vai ter dinheiro para comprar GH, não vai ter dinheiro para testosterona, não vai ter dinheiro para comer tilápia, salmão, frango, ovo, arroz, todos os dias, suplementação, não vai ter dinheiro. Então não vai mudar. Tu comprar um treino de 6 meses que te promete não vai mudar merda nenhuma na tua vida. A única coisa boa que pode trazer é mais saúde. E tá lá para tirar exercício físico. Que bom por este lado. Vai te dar saúde. Vai te dar engajamento. Mudança de hábito. Um pouquinho mais de foco. Treinar. Né? Nem todos. Né? A gente está indo num cenário positivo e maravilhoso. Sim. Mas agora a transformação se promete que te vende por R$19, tu não vai conseguir. Porque tu vai continuar não tendo dinheiro para fazer um processo. Que é caro. É isso? Vamos lá. O básico funciona. Falar um pouquinho dos 3 movimentos. Já deu um spoiler para nós. A ordem deles. E explicar um pouquinho dos movimentos que são bem diferentes do supino tradicional. Esse que a gente faz na academia. O próprio terra é diferente do terra do crossfit, que é um terra, vamos dizer assim, mais acelerado, é um terra tão técnico, e também o agachamento. Vamos começar na ordem deles, fala do exercício e dá umas lembradas sobre cada exercício. O agachamento. Então, o agachamento é o senhor dos movimentos. Enquanto criança, tem o hábito de agachar, de se colocar, sentar e levantar. Então, o agachamento ele é qualidade de vida total. Se eu pegar uma pessoa de idade, uma das principais dificuldades que as pessoas têm é sentar e levantar. A mecânica de força ela muda, sincronia. E são admissões fisiológicas que acontecem ao longo do tempo. A gente não tem como evitar essa situação, é impossível.
perda de tônus, de força muscular, isso acontece, vai acontecer. Para atletas das mais variadas modalidades esportivas, fantástico. O agachamento, ele trabalhado da forma certa, ele vai aumentar a potência, velocidade, quadril, extensão de joelho, extensão de quadril, enfim, a própria atividade em condições de equilíbrio pós-figura de salto. Então, é o senhor dos movimentos. Ele é muito difícil de ser executado à perfeição. É um movimento que é extremamente complexo. E aqui a gente chegou no primeiro paradigma. A galera acha que um atleta de força, principalmente um atleta de powerlifting, tem que fazer força. Fazer de qualquer jeito. Bota 300 kg nas costas e agacha de qualquer jeito. Duas de você. Bota 300 kg nas costas e agacha. Bota 200. 150. Bota 150 kg nas costas. Dá 2 passos para trás e agacha. Para você. De qualquer jeito. Sobre a peso total. Precede sim uma técnica. E essa técnica é apurada. E a gente tem que lembrar que o movimento ele é uma condição neuromotora, acima de tudo. Então, o desenvolvimento técnico, o processo pedagógico, o ensino de aprendizagem é importante nos 3 movimentos, assim como em todos os outros. E quando se trata desses movimentos aplicados ao powerlifting e no esporte específico de força, aí a gente tem uma série de outros fatores técnicos, né, que buscam vantagens biomecânicas e positividade dessas alavancas biomecânicas para se conseguir gerar o máximo de força possível. Então a gente tem que tornar esses movimentos, as alavancas desses movimentos, positivas de tal forma que a gente consiga gerar mais força. E aí vem uma série de artifícios técnicos específicos do esporte, no agachamento convencional, o bracing core, ele é muito importante. Não que as pessoas não façam, mas a gente precisa aprender o bracing, principalmente na ação consciente pelo movimento. Na ação estabilizadora dele, a gente vai fazer sempre, como estabelecendo. E depois, quando a gente fala daquele pulso, em torno do quadril entre a flexão e a extensão do quadril, a extensão dos joelhos simultaneamente, para a gente poder subir, aquele controle de ação consciente que é dos estabilizadores do corpo. Então, se tudo isso a gente faz é uma mecânica induzida, a gente pensa isso, para pensar. Por quê? Neuromotor, córtex pré-frontal, cerebelo, neuromotor, memória, movimento. Tudo isso se leva em consideração na hora de poder fazer o movimento. E, claro, outros fatores psicológicos, né, associados entre lados. Quando a gente vai fazer um movimento mais pesado, a gente tem uma descarga adrenérgica muito grande, uma questão de ansiedade, inclusive, a adrenalina na bomba. A gente tem uma ação do sistema nervoso central autônomo muito grande, simpático principalmente. Então, essa ação faz com que a gente tenha uma descarga de outros hormônios, além da própria adrenalina, que faz com que a gente possa entrar até espasmótico no movimento. Fazer tremer, respirar, hiperventilar, tudo isso em detrimento da situação do agachamento. O agachamento, de todos eles, ele é o mais tenso. Porque se morre com a barra ali, morre que eu digo é falha, né? A gente não sabe se isso aqui é para frente, se isso aqui é para trás. Se a barra vai escorregar. Essas últimas semanas aí, nas últimas semanas, um pouco mais, um ano, 2 atrás, aí, a gente teve um caso de turista aqui lá no México. Acho que o México morreu, né? A barra virtiu ele. A gente teve uma colega da área em Pelotas que morreu num esforço agachando, né? Asfixia mecânica. Não tinha, não sei o que mais da barra, foi agachar sozinha na academia, no sábado foi abrir. Foi no sábado dela, desabriu, ela foi agachar e ela. Você bota no G1 aí, você procura no Google. Ela foi desceu e ficou. Né, e ela estava sozinha na academia. Ela foi comprimida e teve uma asfixia mecânica e morreu. Então, o agachamento não é brinquedo. Não os 3 é brinquedo. O supino também é barra, pode ficar pra cara. O supino que a trava de segurança pode ajudar. O agachamento, a trava de segurança é muito baixa, para gente saber se vai cair pra frente ou pra trás ou o que vai acontecer sempre. Né, o supino, ele para, né, ele vai batendo a cara no osso, se botar a trava certinho, mas não é toda a academia que vai ter. Por quê? Porque os implementos também que compõem o esporte são diferentes. Então, a gente tem gaiolas mais seguras, barras mais seguras, anilhas mais compactas, material de segurança, exercer os movimentos. E o agachamento ele é o mais fundamental deles, por quê? Porque ele vai estar inserido no contexto do dia a dia. Não sei se é qualquer um. Quando a gente fala em performance, a gente pega uma pessoa de 80 anos e um atleta, a gente tem o mesmo tipo de performance.
que seria o mesmo de performance? Você tem noção de quanto é difícil? Eu vejo uma galera às vezes falando da redução de idade, pessoa tropeça, cai. Fratura de fêmur é uma das principais que se tem nas pessoas de idade, inclusive ela é letal. Fratura de idosos que vêm ao óbito depois de uma fratura de fêmur é letal. Deixa totalmente incapacitado a cama, ele já era. Aí a gente começa a entrar outras questões psicológicas, não levanta mais, e aí já está para o fim da vida se emprega. Tem que vir cuidado. A fratura de fêmur é muito grande. Então, você tem ideia que deve ser difícil para uma pessoa de idade levantar uma cadeira, você não sabe bem, por conta da idade. Não tem mais aquele desenvolvimento vascular, não tem mais aquele tônus. Pensa, mas até chegar ao impulso nervoso é outra história. Então, esse esforço dessa pessoa de 80 anos é praticamente o mesmo esforço que um vai agachar com 200. A questão é que um está fazendo força especificamente por uma questão de manutenção de performance, né, em cima de um movimento. A outra exerce força para manutenção da vida. Tá? A gente está falando de atividades da vida diária, qualidade de vida. Nós não precisamos de esforço. Subir, descer uma escada. De novo, para descer uma escada, frenação. Sistema de frenação na hora de impactar. Cai, porque não tem frenagem. Perde, desliga, shutdown neurológico. Então, cara, agachamento deveria ser utilizado em todas as academias. Eu ainda vejo um monte de gente botando um monte de pessoas de idade fazendo séries de 15, 20 repetições. Então, a gente tem fibras tipo 1, 2A, 2B ou 2X na temperatura, fibras de contração lenta, coordenada maior, excitativo, tipo 1, e aí o cara vai lá e estimula esse tipo de fibra na pessoa de idade. E o idoso não quer carregar uma maratona. O idoso quer carregar como se ligado. São se caminhar às vezes. Quer abrir uma lata de atum, uma lata de pepino, quer subir e descer uma escada, quer sentar e levantar de um vaso, quer sentar e levantar numa cadeira, quer subir um parapeito da rua, quer evitar a bengala andador, e aí tu vai dar uma série de 15, 20 repetições com uma pessoa de idade. Porque se eu trabalhar força com idoso é perigosíssimo. Quem disse que trabalhar força com idoso é perigosíssimo? Tem que estimular o time de fibra certo. Fazer o exercício certo. Fibras intermediárias, 1 ou 2B, 2X, na temperatura, são de conversão rápida. Sistema fosfogênico, é ali que tem que trabalhar. Então, o que eu vou passar exercício de demanda? A gente tem pessoas de idade que às vezes não conseguem levantar pelo fato da impressa. Mas, se você olhar para a mão daquela pessoa e botar um box ali e botar um agachamento a 6, 10 graus de flexão de joelho quadril, precisa até os 90, já começa a fazer um pliométrico para aquela pessoa mesmo. A gente sabe que pliometria trabalha com psicológica muito maior. Para ela, levando em consideração a condição fisiológica daquela pessoa, ela segurando na mão daquela pessoa de idade, para que ela consiga sentar e levantar uma cadeira, ela já está fazendo um trabalho pliométrico limpado. Então, chega o bate, só, fazer um movimento assim, depois botar um pezinho, fazer um goblet squat. E aos pouquinhos vai restaurando a mecânica do movimento em detrimento da perda de força. Força é a principal capacidade física que a gente tem. Com certeza. Maravilha. Alguma coisa a mais? Daí tem o supino voluntário. O supino ele para alguns atletas de modalidade, como por exemplo, o supino levantamento de terra para o pessoal do jiu-jitsu. Hoje é muito bom por causa da pegada do estender e flexionar o ombro. A articulação do ombro para estender, puxa o ombro, que essa galera faz na hora de segurar aqui no ombro. Né? E também a parte do principalmente do levantamento de terra, a questão também para as pessoas de idade. Como é que vai passar um terra para pessoa de 80 anos no bloco, bota 2 steps, a pessoa sai mais de cima. A questão do levantamento de terra é para eleitores da espinha, guardar lombar, costal, isso, essa é a questão. A gente consiga fazer as coisas. Extensão de quadril, encaixe de quadril, extensão de quadril. É isso que a gente precisa trabalhar nas pessoas com a capacidade. Não vai morrer tentando levantar a barra de 5. Não vai deixar o cara pegar uma barra, uma circunferência, uma linha de 5 kg lá embaixo, a pessoa vai cair para frente, porque não tem equilíbrio, né? A capacidade coordenativa é menor. Então, se o pessoal que uma pessoa de idade e ir para frente, poder pegar uma barra lá embaixo, provavelmente ela vai se desequilibrar aqui para frente. Porque o centro de massa vai ser deslocado à frente. E elas não têm aquela própria subjetividade para a cadeia extensora trazer ela de volta e ensinar ela para o eixo onde ela fica. Ela vai cair.
Mas agora, se botar 2 steps, 2 steps, sabe? A gente pegar a sua idade, só levantar esse celular, cara, eu acho engraçado que filho de brasileiro e o avô brasileiro, ou avó, filho é filho de brasileiro, criança. E o avô não pode ter força, só os filhos de língua. É verdade. Eu vejo um monte de velho nos Estados Unidos, na Europa, fazendo terras pro chão com 80, 90 anos. Vejo um monte de criança treinando, só filho de brasileiro que não pode pegar. Existe essa falta de estudo do brasileiro, e principalmente essa coisa de que o treinamento de força vai prejudicar. Como é que eu escutei muito? Treinamento de força em criança vai atrofiar. Vai então, fazer uma fusão da epífise óssea e a sua criança não cresce mais. Então, existem crenças que a gente tem que combater todos os dias justamente para conseguir mudar esse panorama. Eu vou dar um exemplo básico para vocês aqui na prática, que é força. E já vou desmistificar a palavra força e vou trazer para vocês uma outra visão da palavra força. Força, quando a gente vê isso, é uma resistência. É o maior recrutamento de tais motores que a gente tem para vencer uma resistência, através de uma condição muscular. Pronto. Acabei de fazer força. Não fui talvez a força máxima, mas eu precisei de uma força reativa para deslocar o copo. O que eu quero dizer com isso? Se pegar uma pessoa de idade que tem dificuldade de fazer um movimento, ela pode fazer um movimento para o corpo. Para a pessoa, controle de carga, que é uma possibilidade que a musculação gera. Controle de carga. Se pegar um motorzinho de 1 kg, ou a pessoa não tem condição, uma senhora de idade, pegar e fazer uma elevação lateral só com o peso do braço, com força. As pessoas acham que força, na sua palavra, força, é colocar uma cargas absurdas. Não tem nada a ver com as delas. Força é poder trabalhar essa capacidade física. Trabalhar essa capacidade física inerente ao sistema neuromotor dela, onde ela possa fazer uma resistência. Com o peso que for, dentro daquilo que ela aguenta, dentro daquilo que ela pode. Seja uma atleta de outra força. Eu, para mim, fazer força, eu preciso agachar de fazer isso. Uma pessoa de idade para fazer força precisa levantar da cadeira. A percepção de força é a mesma, vai ser a mesma. As condições são diferentes, sim, mas a percepção de esforço e dificuldade vai ser a mesma. E é isso que eu sigo. Bitelo mudou o patamar do powerlifting, principalmente no Brasil, né? Como é que é o nome dela? William. Não é o William, não é Matheus? Não, William. Tá. Então o Bitelo, ele que virou uma sensação nos últimos meses, principalmente no quesito força, e por participar dos podcasts, da produção de conteúdo do Cariani, do Julião. Então ele ficou bem famoso e migrou aí pro powerlifting. Foi o grande responsável por esse crescimento do powerlifting no Brasil? Cara, a gente precisa fazer umas dissociações aqui. Tem no YouTube aí, você pode botar lá, eu estou em vários podcasts. Eu não disse marrom, eu apareci já falando sobre isso. Porque deu muitas polêmicas a respeito dessa vinda dele do esporte. Então, o esporte sempre existiu no Brasil, mas ele não era divulgado para o público da forma como foi após a chegada do Bitelo. E isso, para nós, foi fantástico. Fantástico. Foi o Bitelo que lançou o esporte. Muita gente, tem gente que se arraiga dessa premissa. Se não fosse ele, não tinha. Não, o esporte sempre teve, estava aí, tem umas trilhas de partida. A questão é que ele não é muito acessível a muitas pessoas. Se a gente começar a estratificar N por N pessoas, número por número, a gente vai chegar no powerlifting. E aí é muito pouco. Então, 4 a 7% das pessoas, não sei se esse número aumentou, isso foram dados da ISRA de 2016 ou 2014, não sei se aumentou agora. Deve ter aumentado também um pouco, mas 4 a 7% das pessoas treinam no ambiente fechado, academia. Cara, 4 a 7% dos 220 milhões de pessoas não é nada. Aí, se pegar dentro desses 4 a 7%, começar a estratificar o cara que é bodybuilder, o cara que é powerlifting, o cara que sofre, a pessoa de idade, a criança, o cara que for querer frequentar, aí o número vira com que número que a gente chega? 0,00000. E o brasileiro ele tem uma mania porca de, quando ele não conhece uma coisa, ele acha que não existe. Porque ele não conhecia, não existia.
E o mundo é uma merda. Então, não, cara, sempre existiu. Tu é que não sabe, um pouco que tu é ignorante, dois, ou porque não tem interesse em procurar, ou que nunca foi para aparecer pra ti, mas existir. E o Bitelo eu conheço pessoalmente. Né? O Dória é meu amigo pessoal. Não é o Dória. O Dória eu tenho dele é meu amigo pessoal. Então, direto do São Paulo, de Dória, de treinei. Tem vídeo no YouTube da Growth, tem vídeo no canal Dória. Eu treinando eu, Giga, Telo, Veronese, Johnny, Veronese, Johnny são os mais próximos do próprio Bitelo. Conheço ele pessoalmente. O cara é fantástico. No meu penso, um cara legal. Pensa no cara de chute. Merece tudo. Merece mais ainda do que ele tá dando. E eu tava vibrando ele, né? Por exemplo, não estou aparecendo. Tava o cara vibrando ele, né? Então eu dou muito bem com ele. Ele é um cara sensacional e ele merece. O mais engraçado disso tudo é que a imagem dele popularizou o esporte. Essa é a palavra certa. A imagem dele, a persona dele popularizou o esporte. Só que ele é um cara que eu comentei isso há um ano atrás, um ano atrás eu já vim comentando isso. Muita gente que hoje pode ir no Instagram, ou no YouTube, nos canais de corte, comentários imbecis, idiotas, tá com inveja, de cara, se elogio o cara, de cara com inveja, gente ignorante. A gente não consegue ter uma linha mínima de raciocínio. Ou que acabar com o terreno do cara, não precisa acabar com o terreno do cara, eu não sei que o cara não vai ser, mas pra mim, o Bitelo, ele sempre foi o cara que tenha condições de ser o embaixador dos esportes de força. Quando eu falei isso, ele vai competir mais muitos e muitos, não vai, cara, ele tá ganhando rios de dinheiro. A Growth não tá interessada. O que a galera não entende é a Growth e os patrocinadores não estão interessadas no powerlift, estão interessadas na imagem do Bitelo, que vende. E vende porque ele é humilde, porque ele é carismático, ele é gente fina mesmo, ele é sensacional, é humilde e ele merece. É isso que a Growth tem e os patrocinadores têm dele. Se o Bitelo for jogar voleibol semana que vem, a Growth vai estar lá, vencendo o Power. E assim como se associou a imagem dele ao Power, a galera do Power, a galera que prefere ele no Power, não consegue dissociar. E eu falei, ele vai fazer os 400. Eu sou treinador, eu trabalho há 25 anos, quase 25 anos com isso, sou treinador, eu sou atleta. Eu estudei, eu tenho a teoria, eu tenho a prática, eu tenho o campo, eu tenho a vivência, eu conheço o Dória. Não é porque o Dória não tem capacidade de treinar ele. O Dória não tem tempo para treinar ele. Porque a agenda dele é muito maior. O Dória é. A André Dória foi para a Gerson Dória, que ele foi o primeiro do Brasil. Eles trouxeram o Paulista, ele, o Gerson e o André Dória, trouxeram o esporte para o Brasil. Eles são a história do esporte. Eu não estou fazendo isso aqui porque ele é meu amigo. Porque ele é a história do esporte, tem que respeitar. Gostem dele ou não. Entendeu? E o André, que é o que está na foto, ele não tem a possibilidade de fazer um camping total de treino, com o Bitelo. Por quê? Porque o Bitelo tem a agenda cheia. Esses dias ele estava com um Delvon, uma racha dos Estados Unidos, de braço, botuloto, tá de jiu-jitsu, agora está metido em algumas coisas, teve umas aulas de jiu-jitsu com o Giga, agora estava lá com o Rogério Camões, que é meu amigo particular também, pessoal, estava com o Rogério Camões, viu o pessoal do MMA, foi lá que eles prometeram um esquema com o Gurizão lá, parece que vai estrear no UFC agora, que é o fenômeno, cara, não sei, Camões também, Camões é uma das histórias também de força do país, é o Rogério Camões. Então, esses caras são todos juntos, mas o propósito não é especificamente o powerlift. A gente usa o powerlift como ferramenta de preparação física. No caso do Bitelo, ele tem todas as condições de se tornar o embaixador do esporte de força. Todo esporte que o Bitelo aparece, rende. Queda de braço sempre existiu. A galera sabe mais agora porque ele estava lá. Sem Bortolotto, foi lá visitar o Larrache, foi lá no Mundial. Agora, muita gente conhece o UFC, mais gente ainda vai conhecer, porque está se metendo com a galera do UFC. Mais gente ainda vai ter acesso ao Gil, porque ele vai se meter agora. Por quê? Porque ele vende lá dele. E eu falei isso e tomei pau de todo lado. E, cara, dificilmente ele vai conseguir fazer uns 400 terra, porque ele não está treinando para isso, especificamente. Inclusive, ele já teve algumas lesões em detrimento disso. No Mundial que ele foi agora, na competição na XPO,
que ele foi na Polônia, ele só fez o terra. Ele não fez os outros? Não. Só fez o terra. Não estava treinando para isso. Sim. E não fez os 400 de terra. Fez quanto? 300, ele validou 385, se não me engano. Tentou eu achei que para poder participar da competição, deveria fazer os 3 movimentos. Não, tem single lift. Ó, powerlifting é os 3. É agacho com terra. Depois tem single lift, supino e terra. A GPC incluiu agora com single lift de agachamento. Então pode fazer single lift de agachamento, single lift de terra, single lift de supino, mas aí tu não é powerlifting. É supino de peso. Se tu faz só supino e supinador. Se faz só terra, deadlift. Se faz só agacho, squat. Agachador. Perfeito. E aí, cara, uma galera, se pegar ali os squats ali da Maromba, mandar um abraço pra eles, Monstrolândia, mandar um abraço pro Juliano também, Bob Cuts, esses caras, força total, os caras, a gente mudou com todos eles, pegar os squats, tudo lá que esses caras botaram lá, meu, a galera que eles falam é louco, não sei quem. E o cara assim, ó, um em cima do outro. Tem um podcast que eu fiz do Folha de São Paulo, direto, sobre isso também, sobre gente fina, falou muito de gente fina. Me esqueci o nome do podcast agora. Não, Flow não. Não, eu gosto de papo. Não, prefiro mais um podcast do Guri aí, sobre gente finíssima. Foi, esqueci agora. Um post dela, mas. Não, me esqueci. Se puder procurar pra mim aí no Instagram, deve estar ali. Eu tenho que mencionar eles porque eles foram os primeiros que me abriram a porta ali para eu estar junto. E eles estão crescendo cada vez mais também. E lá, vários cortes que foram pegos no botar, a galera me criticando, ele tá louco, ele vai fazer. Não, cara, enfim, agora. Ele vai, tá acontecendo no Mundial da GPC. Ele vai, eu não sei se vai ficar o power também de expulsão terra. Ele talvez. Eu quero que ele faça os 400, mas eu acho que ele não consegue por causa das lesões da falta de treino específico, né, para isso, né, e vai largar, felicito ele largar, vai largar o Paulo, não é interesse específico dele, e tá tudo bem, ele já alavancou a imagem do esporte e levou o esporte aonde a gente não imaginasse que pudesse chegar, ele já fez muito por nós, agora a gente precisa pegar esse legado dele e continuar adiante. Surfar na onda, né? E aí, quem for olhar os vídeos que eu falo atrás sobre essas questões, que engula agora e tome no curso as palavras que não vem me xingar, ele vê o que está acontecendo. Ele está virando um embaixador dos esportes força, ele vai provavelmente parar com um pau. E agora, sabe, você tem esse bando de chinelo que veio me xingar, tá xingando ele, dizendo que o dinheiro subiu a cabeça, só quer saber de comprar do dinheiro. Não, cara, o cara tá certo. Tá aí do lado que tá girando. Há 2 anos atrás, esse cara pedreiro comia osso, uma salsicha, se fudia trabalhando, não tinha porra nenhuma, arrumava uma casa de barro, agora o cara tá com dinheiro. É óbvio que tem que fazer isso aí, cara. Com certeza. Foda-se o que vocês pensam, deixa o cara fazer isso do cara, porra. Deixa o cara seguir a vida dele, cara. Deixa ele ganhar o dinheiro dele. Sim. Quando que ele vai ter essa possibilidade de novo? Que se foda onde ele vai estar. Tem que torcer pro cara. Só que eu falei que ele ia chegar nesse ponto. E ele foi muito determinado. O cara tá aí, ó. Tá vendo o que aconteceu? Fodam-se vocês. Fodam-se. Tá vendo? Quem me xingou, quem me criticou, vai lá e retira o que falou agora. Não tá acontecendo. Ele não foi pra aquele braço. Deu um tempo lá e ele acabou infelizmente se machucando. Né? E agora ele não está conseguindo treinar por causa da agenda dele. Eu falei que ele tinha tudo para ser embaixador dos esportes, agora já está no giro, foi na queda de braço, está no MMA. Aconteceu tudo que você não deseja. Vou levar o bilhar pro CrossFit. E não porque eu sou levar o bilhar pro CrossFit. Tem que levar alguém. Quem tá no CrossFit? Não. Chris Bumster. CrossFit. Tá bom, hein? Tudo. Cara, fudido. Então, tipo assim, ó. E não porque eu sou melhor que alguém, ou porque eu me acho, não, cara, porque eu sei fazer a leitura desse jogo, porque eu estava inserido nele, estou inserido de uma certa forma, eu conheço as peças do jogo, porque tem gente que não te conhece, tem ela vai dizer, tu sabe, mas não sabe, não é capaz de olhar no YouTube, tá lá, tu tá terminando com os caras, tu conhece os caras, tu tá meio os caras, não sabe. Então eu tava lá, eu vi isso aí, e eu falei, ó, vai acontecer isso, isso e isso, e a gente só tem que aprender a deixar de ser ignorante e desejar o melhor pro cara.
é o que interessa para ele, né? E chegou nesse ponto. Então tá aí. Se eu pudesse voltar esse tempo atrás para mostrar para vocês agora, quem olhar esse podcast pode ir lá no YouTube da Growth, pode ir no meu canal, pode ir no Instagram, nos esportes, olhar, bota lá, só nos shorts, bota lá, e ler lá embaixo a quantidade de imbecil, idiota, me criticando, me xingando, falando merda, né? E tá aí. O que aconteceu? Bem feito, foda-se você. Dito e feito, né? Dito e feito, bem feito. Ele falou, cara, a língua eu gosto de tudo. Cram, o que te motiva a trabalhar todos os dias, a levantar da cama, a treinar, a competir, a passar conhecimento, tanto na parte educacional, porque você é uma pessoa que transmite conhecimento, que entrega muito conteúdo para as pessoas, e também tem seus alunos, tanto da musculação, tanto do powerlifting. O que te motiva todos os dias? Cara, eu tive um fator em específico, especial no meu filho, né? Hoje me motiva muito mais, é isso. Mas eu tenho um contraditório, uma contradição maravilhosa de mim, que é as pessoas. Então, eu tive algum tempo atrás, passei por um estresse muito grande. Tantas coisas da vida que aconteceram, né? E sempre envolve pessoas, né? E tive muita tarefa, psicólogo, crítico, um monte de coisa. Uma depressão no fundo, nunca imaginei que fosse acontecer isso na vida, não aconteceu. Eu acho que a gente não foge disso. E, graças a Deus, consegui tratar, aceitei o tratamento, queria melhorar. Mas e as pessoas, a questão é que assim, as pessoas, elas nos tiram do sério. Quem está olhando sabe, as pessoas, a nossa vida é pessoa. O ser humano não foi feito para não estar em grupos. A gente pode saber, a gente tem que aprender a conviver conosco. Esse primeiro passo para liderar é a gente aprender a se bastar, a viver conosco. Primeiro aprender conosco mesmo a gostar da própria companhia. Mas a gente nunca vai conseguir estar longe de pessoas. Tu é meu amigo, eu estou aqui na tua casa. Agora vocês guris aqui, entendeu? Então a gente nunca vai desligar isso. E, cara, para mim é complicado porque assim, ó, a maior parte das coisas que eu passei na vida, de dificuldade de envolver as pessoas, mas eu nunca consegui explicar delas. Então tudo que eu faço, com essa porra dessa gente toda. A gente insiste, né, cara? Não insiste. Porque às vezes a gente toma pau de tudo que é lado o tempo todo, toda hora. E alguém criticando, xingando, de graça. Eu não faço isso. Não esperaria isso de volta, mas tem de volta sem eu fazer esse tipo de coisa. Né? Mas que eu tenha xingado um monte de gente que agora pouco, né? Aleatoriamente. Mas quando tu entra na tua academia, ou quando tu sai dela e tu vê um colega teu, ou alguém, ou uma pessoa, entre 500 pessoas, 1000 pessoas, uma chega pra ti e fala assim: muito obrigado pelo teu trabalho. Muito certo. Então, duas pessoas. Eu amo educação física. Sou vejo isso. E quando a gente consegue fazer bem para alguém através daquilo que a gente estudou, se dedicou arduamente, todo o sacrifício que a gente fez para poder chegar onde chegou. E vem uma pessoa, e olha para a gente e fala assim: muito obrigado, me ajudou, salvou minha vida. Não tem Deus que pague. Não tem Deus que pague. Então, o que me incomoda são as pessoas, mas o que me mantém vivo são as pessoas. É o equilíbrio. Qual conselho tu daria para aquela pessoa que está pensando em fazer educação física ou que já está fazendo, que está prestes a se formar na área de trabalho? Nenhuma área é sonho e flores. Então, vou fazer direito, vou fazer medicina. Algumas áreas têm, evidentemente, um teto salarial, um piso, um teto maiores, a gente sabe disso. Mas, cara, eu comecei do zero. Zero absoluto. Nada. Começou negativo, né, cara? Começou negativo. Hoje, cara, eu viajei o mundo competindo com o meu dinheiro. Eu tenho o meu carro, um carro que eu sempre sonhei a vida inteira em ter.
O pessoal, ano passado, ele conseguiu comprar o Fiat 50. Rosa. Mas assim, gente, ele gosta. Então, tipo assim, Quando o pessoal o carro comprou, cara, saiba valorizar e saiba desfrutar das conquistas. É um carro legal. E não é o 580. Não. É um Chrysler. Vou deixar de dizer um Chrysler. Mas tem a minha academia, ela tem 3 andares. Terminei o mestrado com dinheiro, me formei com dinheiro, fiz as pós com dinheiro. Isso é tudo investimento. Tem meu apartamento. Tudo isso aí deu. A única coisa que eu digo para vocês, sinceramente, que as pessoas têm para vocês é determinação e paciência. Paciência. O indivíduo que tem paciência é um indivíduo que está na frente de muita gente. Porque ele sabe esperar o dono. Vai cair, vai apanhar, e tem consciência de que é isso aí mesmo. Vai cair, vai perder 10, 20, 100 vezes, vai perder dinheiro, vai subir. Até o grau, mas uma hora consegue. Se tu insistir, tu consegue. Eu insisti, eu consegui. Eu não tenho jeito de reclamar na minha vida. Eu tenho tudo que eu fiz. Demorou o tempo que Deus, acredito que deve ter sido tempo para demorar, mas eu quis viajar o mundo, viajei, ser atleta de um esporte eu sou, fui e conquistei em cima disso. Quis ter uma academia eu tenho, quis ter um filho eu tenho, escrevi um livro, fiz um mestrado, que é um sonho também, além das pós, e educação física, velho. Você precisa não dar dinheiro. Não dá dinheiro pra quem? E não precisa vender um curso de uma semana pra gastar 300. Não dá dinheiro para que só gosta de reclamar. É o perfil. Para quem critica atleta da pessoa. Para quem critica colega, então tu tá pensando em criticar aí, ó. Antes de falar alguma coisa de mim, olha pra si mesmo, né? Me conheça e também olha pra si mesmo, né? Porque é de graça, né? As pessoas elas te criticam de graça, te xingam de graça, te dão hate de graça, né? Não sabem quem tu é. Cara, não conhece a pessoa, vai te ajudar. A coisa mais feia do mundo é ajudar. O que você quer que as pessoas lembrem ao ouvir o nome do Arcan? Deixa para quem conhece pessoalmente, sabe? Na superação. Sabe o que eu. Superação. Possibilidade. Porque eu sou chato. Chegar lá em cima lá, o homem vai me deixar de castigo. Não tem. Incomodou aí, ó. Incomodou aí hoje. É insistente, hein? Coisa que te dá na marra. Superação. Marra, olha, quem me conhece, sabe? Né? Levando horas de madrugada. Filho pequeno em casa. Comendo Mac? Filho pequeno em casa, assim, nascido lá. Beleza? Não para, vai gravando. Sérgio também de pé. E não só eu, vocês também. Mas estava lá em frações disso. Sempre foi assim. Se me perguntassem hoje o que eu teria para falar sobre você, sabe, sem cansado, sem medir esforços para buscar as conquistas que você almeja. É uma pessoa que ensina a cada dia o valor da família. O amor que tu tem pelo teu filho é algo literalmente assim, fora do comum. Eu que fui um cara que cresci sem pai, é uma pessoa que me mostra o valor do filho, o valor do trabalho duro, que teve diversas situações que poderia ter dado um passo atrás, que poderia ter desistido, mas acima de tudo tu mostrou que tu é um ser humano bom, é uma pessoa que está sempre aberta para ajudar os outros, que isso é muito difícil. Muitas dessas vezes tu não vai receber ela em troca, muitas dessas vezes tu vai precisar de ajuda e não vão te ajudar, mas tu segue ajudando as pessoas sem pensar em nada em troca. Se tu conquistou o mestrado, conquistou o teu livro, hoje esse comando está cada vez voando mais alto, é porque tu nunca desistiu, tu nunca deixou de sonhar. Então, cara, parabéns pelo ser humano que tu é, pela pessoa que tu é. Sabe que eu tenho muito orgulho de fazer parte do teu ciclo de amizades.
Sucesso. Traz uma cachaça aí pro Pedro agora. Bate-papo, jogo rápido, ping-pong. O nome desse quadro é Força em Palavras. Respostas curtas. Você consegue dar uma resposta curta, cara? Um livro que te transformou. Bernardinho. Esqueci o nome. Baita livro. Um erro que te ensinou mais do que um acerto. Ajudar mais do que o necessário. Uma pessoa que te inspira. Meu pai do tio Zé. É tudo que eu tenho mais inspirado. Um mantra pessoal. Escrever. Bastante. O quê? Sobre esporte. Obrigado. Um sonho que ainda não foi realizado. Para resumir tudo que a gente conversou, a força é tudo. Força espiritual, força física, força mental. Força para sobreviver, força para correr atrás do que a gente deseja, força para conquistar. E eu desejo força para todos vocês. Sempre. Eric, agora eu vou pedir para ti registrar tudo que vai acontecer a partir de agora. Pode deixar a câmera no modo aberto. Como nós conversamos no início deste podcast, a ideia aqui sempre foi trazer pessoas que fossem somar na vida de quem nos assiste, pessoas que tenham uma história e um caminho muito mais do que um conteúdo. Ainda bem que é uma pessoa que tem muita história, muito conteúdo. Desde o início nós pensamos numa maneira de retribuir essa troca de experiência, e eu sei que tu veio aqui sem esperar nada, isso não tem a menor dúvida. E nós ficamos pensando, o que a gente pode prover para essa pessoa que vem aqui, para agradecer, sendo que nós somos uma empresa que tem como objetivo entregar o conhecimento, e cada vez mais fazer com que as pessoas, nossos alunos, nossos estudantes, profissionais, tenham hábitos de estudar, porque até isso a gente vê que cada vez tem tido menos. Então a gente preparou aqui uma lembrancinha que vai muito ao encontro de tudo isso que a gente conversou, e principalmente sobre o hábito da leitura, que infelizmente a gente vive num país que lê muito pouco. Mesmo os profissionais leem pouco, ou se leem, são conteúdos que somente interessam a eles e não usam da leitura como uma arma. A leitura é uma arma. Eu espero realmente que essa caixinha te traga felicidade, que você aproveite da melhor maneira possível. Eu escolhi este livro a dedo para você. E se você já leu, a gente traga por outro. A gente vai pelo gibi. Vamos ver aqui? Boa. Não li, cara, mas eu já vou falar isso que eu não vou ver se... E o título ele tem tudo a ver com o que foi falado hoje, com os teus testemunhos, com o que tu contou muito aqui sobre você não agradar. E para não agradar, a gente precisa ter coragem. Para produzir conteúdo, a gente precisa ter coragem. Para sobreviver às críticas, a gente precisa ter muita coragem. E isso, uma canequinha para tomar o teu cafezinho. Olha aqui. E 2 cafezinhos. Que você coloca na xícara e coloca o café em cima. Mas... Não esquece de postar lá, marcar fiz hoje. E, ó, a coragem de não agradar. E o meu café. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos por estarem conosco nesse primeiro episódio do nosso Fiz Hoje Podcast. Foi Eduardo Freire. Em breve nós estaremos aqui com muito mais conteúdo,
outros convidados. O Edu também vai ter aí novos quadros, novos conteúdos. Em breve nós estaremos lá na academia dele, eu e o Jorginho, produzindo um conteúdo de qualidade, que vai ser o Physiwork Visita, que nós vamos visitar lá o CRAN e ele vai me passar um treino de Powerlift. Então vamos ver se eu vou bem, ou se eu não vou, se eu vou conseguir agachar com os 300 quilos, né? CRAN, olha aquela câmera lá, dá o teu recado final. Não se esqueça de se inscrever no canal, já deixe seu comentário aqui embaixo, o que você gostaria de ver por aqui. Qualquer dúvida, qualquer informação que você deseja sobre o CRAN, sobre o Power, deixa aqui embaixo, comenta, aperta no joinha ali, em breve a gente está de volta. Muito obrigado, tudo com você. Então, pessoal, agradecer ao Ramiro e a galera da Visor por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Peço desculpas por ser franco, né, da forma como expresso. É isso que vocês estão vendo aqui. Os bastidores continuam sendo isso, às vezes até pior. Mas eu sou assim, tento fazer o melhor da forma como eu sou. O que eu posso deixar para vocês é que a gente já falando sobre força, então não se espantem, as coisas não são fáceis e não estão fáceis para ninguém, nem vai estar. Então, lembra que eu falei do se conformar e do aceitar? Então, só não se conforme com a situação de vocês, não se conforme com a situação, aceitem o que vocês têm hoje, de coração aberto, de alma aberta, não tenham medo de enfrentar os medos de vocês e, principalmente, sonhar é de graça. Não deixem de sonhar. Sonhar é aquilo que nos move. Sonhar é aquilo que faz com que a gente consiga buscar algo mais e, por que não, viver aquilo que a gente almeja para nós. Então, não deixem de sonhar. Claro, sonhem com algo que vocês possam dar um passo à frente, né, subir degrauzinho por degrauzinho. Um sonhozinho de 2 degraus, não tem problema. Tá? Mas não deixem de sonhar e não deixem de se esforçar para aquilo que vocês querem. Não deixem os outros dizer que vocês não podem fazer. E mesmo que venha alguém dizer que não pode, vai lá. Se tu acredita, tu tem certeza dentro do teu coração que tu pode, vai lá e faz. Se não der certo, não deu. Se der certo, é mais um passo dado para poder realizar tudo o que vocês querem ao invés de vocês. É possível. Tenham paciência, tenham fé. Não vai ser fácil, mas é possível. Com certeza é possível. Eu sei que todo mundo consegue, todo mundo tem capacidade. Né? Só ainda alguns talvez não tenham descoberto aí, mas vai dar certo e vamos.